Olá, boa noite pessoal. Aqui quem fala é Ricardo Gonzatti, do blog Vibralbeg Brasil, né, nosso podcast de tecnologia. E sejam bem-vindos ao 30º episódio da segunda temporada. Hoje é o dia 24 de setembro de 2018. Estamos hoje com o nosso convidado aí, o Rafael Santos, e ele irá falar sobre o Azure App Service, né? Basicamente, como rodar as suas aplicações na nuvem de forma simples e descomplicada. Então, estou aqui, eu, Ricardo Gonzatti, né, no Twitter, @Ricardo Gonzatti, e com o meu amigo e colega do Vibralbeg Brasil, Tárcio Moraes, mais conhecido como @Tárcio. Essa fotinha aí fez sucesso, hein? Então, vamos lá. Quero lembrar que estamos no Facebook, né? Então, basta digitar aí facebook.com/Vibralbeg Brasil ou dentro do Facebook, lá só pesquisar Vibralbeg Brasil. Estamos no YouTube também. Aliás, esse vídeo ele está sendo transmitido ao vivo agora, mas posteriormente será publicado lá. Então, se por algum motivo você não conseguiu acompanhar ao vivo, você consegue acompanhar lá no YouTube quantas vezes quiser, de forma ilimitada. Gostou? Então, e temos também o Twitter. Estamos lá no Twitter, inclusive somos bastante ativos lá no Twitter, né? É o mesmo esquema, twitter.com/Vibralbeg Brasil. Recentemente, aí, com a criação da página, a gente conseguiu deixar também essa transmissão não só ao vivo aqui no Zoom, mas lá na página do Facebook também. Então, só você entra lá e procura lá Vibralbeg Brasil, aproveita e já dá um joinha na página e você consegue ver essa transmissão ao vivo. Call for Papers. Tarcio, fala aí para nós, faz favor. Com certeza, pessoal. Vamos lá. A gente está precisando de Call for Paper. Na verdade, o que é? Se você tem algum assunto legal, quer compartilhar com a comunidade, a sua ideia, faz a inscrição. Lembre-se que a gente aqui tá no show para compartilhar as informações. Então, assim, se você tiver um colega, se você não tiver nenhuma informação, você ou chama o amigo, o tio, quem for, para compartilhar isso para a gente, tá? Todo mundo no final do dia tem algo para compartilhar. Foi assim que a gente está aprendendo aqui as coisas no dia, se a comunidade está crescendo. Então a gente pede, insiste, levanta a mão. A gente está precisando de pessoas que queiram compartilhar qualquer tipo de conhecimento para a gente, tá? A gente tem bastante foco em VMware, porque a gente gosta disso, mas se você quiser ficar falando de Azure, de AWS, de IBM Cloud, de micreragem, de script, de Ansible, a gente está um espaço aberto aqui para a gente compartilhar todo mundo isso daí, tá? Então lembre-se, comunidade só cresce se todo mundo colaborar. Então, Call for Papers, vai lá, tem um linkzinho aqui embaixo para vocês fazerem a inscrição. Tá com dúvida se sabe ou não? Chama eu, Tarso, Ricardo, Wesley, o Valdecir no privado, no Telegram, no próprio Facebook nosso, no Twitter. A gente dá uma orientação, não é bicho de sete cabeças. Você vai ver aqui que você pode abrir a console e mostrar o que você faz no dia a dia, não tem que ficar preparando uma apresentação mirabolosa, que vai dar trabalho, você tá, eu quero falar, mas eu tenho medo, eu não tenho tempo. Não, gente, pega lá como se estivesse entrando agora para fazer uma change, abre, compartilha a tela e compartilha com a gente. Então, pessoal, estamos precisando de Call for Paper. Exatamente. E uma coisa bacana é que todo mundo tem algo para compartilhar. Sempre. Você sempre vai ter algo que você pode falar, né? O show passado teve duas meninas falando sobre coaching. A gente já falou sobre como é viver e trabalhar em Portugal. A gente já teve diversos assuntos, né? Então, lembrando que o Vibralbeg Brasil ele é feito pela comunidade para a comunidade. Então, nós precisamos da sua ajuda para continuar ajudando outras pessoas. Fechou, pessoal? Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão online e lembrar que se tiver qualquer dúvida, basta escrever aí no chat, que assim que possível eu repasso para o Rafael. Agora sim, finalmente eu passo a palavra para o Rafael Santos. Rafael, se apresente, fale um pouco de você aí, por favor. Fala, galera. Boa noite. Tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael dos Santos. Sei lá, eu não gosto muito de falar sobre mim não, mas eu sou, sei lá, eu trabalho com desenvolvimento web tem uns 10, 12 anos já. Gosto muito do que faço. Tem uns 9 anos que eu trabalho com nuvem.
quase que em sua totalidade Azure, AWS, e agora estou brincando um pouquinho com o Google Cloud. Eu gosto bastante de testar arquitetura, padrões de projeto de nuvem em todos os provedores. Recentemente fui reconhecido como Microsoft Azure MVP. Cara, trabalho no Brasil prestando consultoria para empresas de fora do país. Eu trabalho para empresas, divido meu tempo entre uma empresa dos Estados Unidos e outra da Austrália. Cara, e é isso aí. Acho que não tem muito o que falar sobre mim, não. Eu vou deixar o link do meu blog aqui. Deixa eu só compartilhar aqui. Eu vou colocar o link do meu blog aqui para vocês. Deixa eu só me situar com o Zoom aqui, deixar o chat aberto. Agora sim. Vou deixar o link do blog. O chat eu te ajudo, Rafael. Pode deixar que eu controlo o chat. Ah, não, show. Eu só ia jogar o link lá para ficar mais fácil, mas então beleza. Então, qualquer coisa, a gente pode colocar o link no post lá no blog e fica no YouTube também, tranquilamente. Ah, não, show. Então não vou. Obrigado, pessoal. Fechou. É isso daí. Se vocês tiverem mais dúvidas depois, vamos dando as perguntas, mas é basicamente isso. Sei lá, não gosto muito de ficar falando de mim, não. E o objetivo de hoje é falar para vocês sobre Azure App Services, ou em português, serviço de aplicativo. Compartilhar com vocês o porquê que eu gosto tanto disso. Esqueci de avisar, galera, eu estou em casa. Eu trabalho de casa, de home office, então provavelmente vocês vão escutar um pouco de latidos no fundo. Meu cachorro ele fica dormindo aqui no meu pé o tempo todo, e às vezes ele acorda. Infelizmente não tenho como controlar isso. Vou pedir só um pouquinho de compreensão para vocês. No mais, vamos lá. Se você está chegando aqui agora, se você não é familiarizado com nuvem, tá? Independente de que provedor que você utilize, a gente tem dois conceitos básicos quando a gente vai falar de nuvem, que é PaaS e IaaS. Tá? São duas siglinhas básicas. Então, a primeira é PaaS, que é Plataforma como Serviço, que é onde se encaixa o App Service. E a outra é IaaS, que é Infraestrutura como Serviço, que é mais para o lado de máquina virtual, infraestrutura e tudo mais. Então, a gente vai falar um pouquinho de PaaS, tá? Basicamente, se a gente fosse... Eu costumo exemplificar a diferença entre esses dois conceitos. Quando você trabalha com IaaS, então é você ir lá, criar a máquina virtual, instalar o teu Linux ou o teu Windows, configurar tudo o que você precisa, colocar um load balancer na frente, aí você vai usar a técnica preferida, sua técnica preferida de replicar a máquina, ou você cria uma imagem base e replica a imagem, cria outras máquinas baseadas na sua imagem. Se você é louco o suficiente, você vai criar máquina por máquina na mão. Enfim, você tem um trabalho mais... eu diria que você tem mais trabalho, mas em contrapartida você tem muito mais controle. Esse trabalho pode ser diminuído por script, seja ele PowerShell, Bash, o que quer que você seja, que você goste de usar. Você consegue automatizar praticamente tudo, mas você tem muito mais trabalho gerencial. Tá? Então você vai ter que ter replicação de máquina, cuidar de backup de máquina, você tem que cuidar do seu load balancer, você tem que ter estratégias de escalabilidade, e às vezes você pode ter um gasto a mais, porque você precisa deixar máquinas não utilizadas ligadas ou provisionadas boa parte do tempo. Quando a gente vai para a parte do PaaS, que é a Plataforma como Serviço, você abre mão do controle da máquina, então você não vai gerenciar qual que é a versão do Linux que está instalada, qual que é a versão do Windows que está instalada, qual que é a versão, se a gente for falar da parte do Windows, tá? Qual que é a versão do IS, qual que é o patch de segurança que está aplicado. Você vai abrir mão desse controle, você vai confiar no time de engenheiros da Microsoft, se você estiver usando o Azure, no time de engenheiros da AWS, no time de engenheiros da Google, para cuidar da plataforma para você, e você vai basicamente falar o seguinte: aqui está meu código, aqui está meu container, roda ele para mim e me dá o IP público dessa máquina. Só isso que eu quero. E roda meu sistema. Então, como desenvolvedor, para mim é o melhor dos mundos.
eu não preciso ficar preocupado muito com infra. Eu tenho uma série de questões de escalabilidade, de controle que eu não preciso fazer na mão, que está muito simplificado para mim. Tá? Basicamente a diferença é essa, pessoal. E mão na massa agora, né? Eu vou mostrar para vocês o que dá para fazer, as coisas legais que tem no App Service. Tem a página da documentação que depois vocês podem olhar, tá? Mas basicamente é isso, a gente consegue controlar desde a aplicaçãozinha mais simples ali da API, do seu MVP que você está querendo colocar na nuvem, até aplicações críticas de alta disponibilidade, tá? Só exemplificando para vocês, eu tenho desde MVP simples, de ideias que eu tenho, que eu faço um protótipo, coloco lá, até a aplicação, a gente tem um jogo que roda no App Service, a gente tem mais ou menos uma média de 30 mil acessos dia, chega a ter pico ali de 4, 5 mil requisições simultâneas e, cara, roda tranquilamente em 2 máquinas, para vocês terem ideia, assim. Show! Acho que ninguém tem dúvida até aqui. Então, a maioria das coisas que eu vou mostrar para vocês, pessoal, vocês conseguem fazer sem ter conta no Azure, tá? Mas algumas outras coisas vocês vão precisar de conta. Então, tá? Então, a primeira coisa, se você chegou ao final... Se você me permitir, assim, só te interromper um pouquinho. À vontade, cara, à Quando vontade. tu fala que você tem conta, não precisa, ótimo, e tem conta. Quando você tem conta, existe aquele famoso de graça, free tier, alguma coisa que eu possa fazer ali, brincar com a conta, mas que seja free, pra gente fazer esse desenvolvimento? Cara, tem sim. Qualquer pessoa se você não tem conta no Azure, se você criar uma conta hoje, você vai ter lá, acho que se eu não me engano, são 150 ou $200 para um mês. E no final desse mês esses créditos acabam. Mas mesmo depois que os créditos acabarem, você tem for free, forever, enquanto o Azure existir, 10 app services gratuitos, tá? Pelo menos 10 app services você vai ter para você poder usar por região. Então você pode ter uma camada free no Brasil, uma camada free nos Estados Unidos, uma camada free na Europa, uma camada free na Austrália. E em cada região dessa você tem 10 websites gratuitos para você poder usar. Difere um pouquinho as coisas que você consegue usar, o que está disponível, mas acho que praticamente os serviços principais na camada principal você consegue usar. Então, assim, mesmo que você... ninguém tem desculpa dizer que não tem dinheiro, que não dá para começar a programar alguma coisa. Criar seu código, rodar com o tempo, porque de graça você consegue um monte de coisa, então. Consegue, cara. Dá para você poder rodar e dá para você usar tranquilamente, cara. E assim, são 10 sites simultâneos. Se você criou um, cara, não vou usar mais essa API. Você exclui, cria um novo. Você tem um limite de 10 ao mesmo tempo, mas você pode excluir e criar outros à vontade, cara. Isso é um serviço, e cara, isso é muito legal. Só aproveitar o merchan, você tem bancos de dados SQL Server que começam em R$25, se você usa SQL Server. Dá para você usar MySQL ou o próprio SQL... Tem um SQL, eu esqueci qual que é a versão que você consegue usar como em arquivo, que o próprio Ghost Blog usa, que dá para você usar dentro do App Service, você não paga nada mais por isso. Então, assim, se sua desculpa para poder começar a usar a nuvem era dinheiro, a partir de hoje você já consegue começar sem problema nenhum. Beleza? Respondido? Galera? Opa. Tô te ouvindo. Com certeza. Não, show. É só me dar o feedback. Eu deixo muito também para não atrapalhar. Tranquilo. Então, pessoal, para a gente começar, primeira demo que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Rafael, legal. Não tenho conta no Azure ainda, não quero criar, quero brincar um pouco antes. Tá? Quando vocês acessam a página aqui, você já tem aqui o experimente já o serviço do aplicativo. Eu vou copiar esse link, eu vou levar para uma aba anônima, porque eu já estou logado na minha conta ali, para mostrar para vocês que realmente funciona sem conta, sem cartão de crédito, sem nada.
Vale mencionar, se vocês são novos em nuvem, quando você cria a conta, você precisa ter um cartão de crédito internacional, tá? Mas podem confiar na minha palavra que o cartão de crédito de vocês não vai ser cobrado. Ele é usado como mecanismo de antifraude. Eles vão só verificar se é um cartão de crédito válido, mas toda conta nova tem uma trava de segurança, então você o Azure só vai cobrar qualquer coisa no teu cartão de crédito se você for na sua conta e remover a trava por você mesmo. Então não vai existir nenhum tipo de cobrança quando você cria sua conta, tal. É único e exclusivamente com o mecanismo de antifraude. Inclusive, se vocês forem no meu blog lá amanhã ou quarta-feira, tem alguns serviços novos que foram anunciados no Ignite, agora que você consegue estudar para certificação e criar alguns serviços sem ter conta e sem ter cartão de crédito, tá? Mas Se você vamos quiser, lá. depois no final, você abre, né, uma tabzinha e mostra a carinha do seu blog para esse pessoal, depois no final. Mostro sim. Show. Então, acessei aqui, pessoal, o Try PP Service, tá? Não estou logado, estou numa aba anônima aqui. Vocês podem ver o símbolozinho aqui em cima de incógnito, tá? Então, quero criar um aplicativo web, tá? Quero colocar um aplicativo web no ar. Eu vou avançar aqui. Então, vamos lá. Vou pegar a ASP.NET Core. A coisa que eu mais me apaixonei agora é para quem tem dificuldade em inglês, está tudo em português. Cara, tá tendo um trabalho de bastidor com os MVPs para tradução, cara, que tá muito bacana. Assim, é tipo uma competição interna de quem traduz mais. Aí, quando vira um mês que eles abrem algumas tags novas para tradução, com 1 ou 2 dias já esgotou. Assim, a galera tá atuando forte para poder deixar em português. Tá? Então, pessoal, eles vão pedir aqui só para você associar uma conta, tá? Mas é só para você ter um e-mail, tá? Você não precisa ter inscrição com Azure, nem nada. Vou logar com a minha conta do Google aqui, até para mostrar para vocês. Deixa eu logar aqui, meu e-mail. Deixa eu ver se eu sei minha senha. Opa, ainda sei minha senha, tá bom. Agora ele está provisionando os serviços para a gente. Tá, então, nesse exato momento, assim, para quem não tem a familiaridade com nuvem, basicamente ele está criando uma máquina virtual nova com o Windows, no meu caso, né? Já que eu peguei um app server ASP.NET Core padrão, ele está provisionando um código simples de .NET para mim, dentro do data center do Azure, em algum lugar do mundo que eu não sei. Ele gerou uma URL pública para mim e durante 1 hora eu posso brincar e fazer bastante coisa com essa URL pública. Então, assim, eu consigo testar bastante coisa para P-Service sem nem ter conta no Azure. Consigo brincar lá. Então, esse site aqui está público, tá? Eu vou até deixar o link aqui se alguém quiser acessar. Algumas coisas legais aqui. Esse aqui é o template padrão do .NET Core, não tem nada demais. Mas algumas coisas que valem salientar. O acesso durante 1 hora. Eu posso baixar um perfil de publicação. Então, nesse perfil aqui, eu vou ter acesso FTP. Se eu quiser editar os dados locais e depois subir via FTP, eu posso fazer um git push direto da minha máquina local, tá? Eu posso baixar o conteúdo inteiro, ou eu posso vir aqui e editar online. Ele tem um editorzinho online bem bacana. A gente consegue ver os arquivos e brincar. Eu vou só fazer uma ediçãozinha básica aqui pra gente. Então lá a gente tem algumas coisas aqui, vocês estão vendo? Então, deixa eu só pegar aqui, template novo, deixa eu só abrir aqui. Try Azure App Services, aqui está no layout. Vamos colocar lá V Brown Bag Brasil. Salvou automático. Olha lá.
atualizei. Então eu consigo até criar algum aplicativo Node, usar algum container aqui e brincar, fazer alguns testes e poder ver os recursos que a plataforma me fornece sem nem ter conta, tá? Então essa é a primeira demo. Espero que vocês tenham gostado. Show de bola, pessoal. Então vou fechar aqui. Com certeza. A segunda que eu gosto bastante é a seguinte: a maioria dos desenvolvedores, a gente tem algum projeto nosso no GitHub, algum projeto público. Deixa eu só entrar aqui com a minha conta. Deixa eu lembrar minha senha. Cara, é só um side note, deixa eu só pegar meu... Eu tenho um usuário no computador, né, que eu uso para poder fazer essas demos, essas coisas, para não ter notificação nem nada. É um usuário mais simples. Só que minhas senhas estão salvas todas no outro usuário, as senhas automáticas. Aí às vezes eu abro aqui e não lembro as senhas. Sem problema, cara. Mas loguei aqui no GitHub. Então, vou fazer um workflow aqui que é meio padrão para a galera que é desenvolvedora. Eu vou criar um repositório novo aqui, tá no meu GitHub. Então, eu vou criar aqui um ASP.NET v brown bag br. Legal. Ao vivo com o pessoal do v brown bag Brasil. Público. Git ignore do Visual Studio. MIT. Podia ter colocado o readme. Agora já era. Então, vou clonar aqui. Então, vamos lá. CD. Repos junk. Git clone. Consegue mudar um pouquinho o tamanho da letra? Consigo, cara. Que vai ficar legal pra gente editar no vídeo depois, né? O pessoal... Show. Acho que é Properties. Fonte. Deixa eu colocar um 20 aqui pra galera. Dá pra ver legal aí ou quer que aumenta mais? Aumenta mais, aumenta aí uns 40, quer ficar legal. Bonitão, Show. Vamos lá. Fonte. 36 aqui. Acho que é 35, uns 40 40 tá bom. logo. Agora ficou legal. Deixa eu só diminuir aqui. Só para caber na tela. Então, padrão aqui, git clone. Vou clonar o repositório, cd ASP.NET, vBrownBag. Legal. Então, isso aqui eu só vou criar uma API nova com .NET Core, tá? Poderia ser Node, poderia ser qualquer outra coisa. Eu vou usar aqui o .NET só porque eu sou mais familiarizado. Então, .NET New MVC. Só vai gerar um repositório novo aqui para mim. Uma aplicação básica. Vai ser aquele mesmo template que vocês viram no exemplo anterior. Daqui, gerou .NET Restore. .NET Build. Ver se está compilando. .NET Run. Legal. Deixa eu só acessar aqui no localhost para ver se está tudo funcionando. Então, legal. Olha, está funcionando. Eu tenho um templatezinho básico aqui. Não faz muita coisa, mas vai servir para o nosso propósito. Então, git status, git add, git commit, first commit, git push origin master. Cara, legal. Então, pessoal, a gente chegou aqui num cenário que acho que é mais comum para desenvolvedores, para quem está iniciando, né? Então, eu tenho um repositório, eu tenho uma API, eu tenho um site.
eu quero colocar esse site na nuvem, quero deixar ele disponível. Então, eu vou mostrar para vocês agora um dos recursos que eu mais gosto no Azure. Então, esse aqui é o portal do Azure, tá? portal.azure.com. Essa aqui é a minha conta, tem algumas coisas criadas. Aqui eu tenho alguns app services, tá? Então, eu vou criar um app service novo agora para hospedar a minha API que eu acabei de criar para o Brown Bag. Legal? Então aqui vou criar uma nova. Existem alguns templates prontos, tá? Eu vou só usar o básico mesmo. Vou criar uma app nova. Então vamos colocar aqui Brown Bag BR. Então toda app service no Azure, tá? Ele vai ter um endereço público, tá? Que é o nome do seu app service .azurewebsites.net. Claro que depois você pode pegar o seu próprio domínio e fazer um binding dele e associar lá, assim como eu poderia pegar o vbrownbag.com.br e associar aqui no portal e usar um domínio customizado. Mas por padrão, se eu tenho, por exemplo, APIs internas, não preciso ter um endereço público para ser acessado, eu posso usar os próprios endpoints do Azure, tem certificado HTTPS padrão e dá para a gente poder usar tranquilamente, tá? Essa aqui é a minha conta, eu posso ter mais de uma, então eu tenho a minha conta padrão aqui. Tudo no Azure, ele pertence a resource groups, tá? Então eu posso ou usar um resource group existente, eu posso agrupar todos os recursos da minha conta por resource groups. Então no caso aqui eu vou criar um do próprio vBrown Bag. Então aqui eu posso escolher, pessoal. Aí vale salientar que assim, o Azure App Services hoje, ele é com certeza um dos, diria que, serviços de PaaS assim, que você consegue rodar qualquer tipo de aplicação, seja ela Windows, Linux e em qualquer framework ou linguagem web, tá? Porque eu tenho a opção de usar o Windows ou Linux, e do Linux eu posso ou usar uma imagem base, tá? Então eu tenho Node, PHP, Ruby, como imagens padrões, ou eu posso usar meu próprio container. Eu posso criar meu próprio container e rodar ele na App Service. Então com isso eu consigo rodar qualquer tipo de aplicação web aqui dentro sem nenhum problema, tá? Esse primeiro exemplo aqui eu vou usar o Windows, tá? Vai ser Code. Aí entra um negócio legal. Então, todo site, todo app service, ele vai pertencer a um service plan, tá? Então, a cobrança, ela é feita pelo service plan e não pela quantidade de sites. Então, no service plan free, então vocês estão vendo aqui, no free, eu consigo ter no máximo 10 sites. Dos pagos para cima, eu posso ter quantos sites eu quiser. Eu vou pagar só pelos recursos de máquina que eu utilizar, tá? Então eu vou usar o meu plano, na verdade eu vou mostrar tudo bonitinho para vocês aqui. Então eu vou criar aqui vBrown Bag Plan, vou hospedar no Brasil para diminuir a latência. E na minha camada aqui, ele vai carregar uma telinha com todos os planos para mim. Então lá, para a produção, a gente tem alguns tipos de plano. Então, talvez vocês podem se assustar um pouquinho com o preço, tá? Mas eu vou tentar até o final da apresentação mostrar que faz sentido, tá? Que as features que estão embutidas nesse preço valem muito a pena, tá? Então a gente tem aqui uma máquina S1, que é uma máquina que tem um core, que tem 1,5 GB, tá? A gente pode ir para o isolado, que aí tem uma série de features maiores que a maioria das aplicações não precisam. E a gente tem dev test, tá? Que começa aqui com máquinas mais simples, as compartilhadas e a free. Tá? Eu vou pegar aqui em produção mesmo, vou pegar uma S2, 2 cores, 3,5 GB, não precisa disso tudo, mas vou demonstrar algumas coisas para vocês.
Application Insights, só isso aqui merecia outra apresentação. Então, se vocês gostarem no final, manda um e-mail para o pessoal aí falando assim, pede para o Rafael apresentar sobre Application Insights, que aí eu volto aqui. Mas, então, terminei a criação. Então, basicamente, eu vou dar um nome para minha aplicação, vou escolher o Service Plan e aonde eu quero rodar ela, e agora eu vou criar essa aplicação. Tá? Agora é só esperar alguns minutinhos. Rafael, Oi, pode falar. eu vi que você estava ali em alguma tela que você podia escolher entre produção e dev teste, né? Uhum. Aquilo é só tipo configuração de recursos, tipo memória, CPU, ou tem algo com relação à disponibilidade, por exemplo? Não, é recurso. CPU, quantidade de processadores e tudo mais. E uma vez que eu escolhi aqui, eu posso trocar a hora que eu quiser. Ah, entendi. Então eu peguei um plano, mas eu tenho uma máquina só, não está dando conta. Eu quero rodar em 2, 3 máquinas. Eu posso escolher. 2 cores não está suficiente. Eu quero 4 cores e 8 GB de memória. Também posso aumentar sem problema nenhum, automaticamente, ou eu posso pelo portal aqui fazer isso. E, inclusive, é onde as coisas começam a ficar interessantes. Eu posso ter regras de auto-scale. Eu posso configurar, olha só, toda vez que minha CPU passar de 60% de utilização, eu quero que você provisione uma máquina a mais, até um limite de 10, 20 máquinas. Toda vez que estabilizar em 30%, por exemplo, eu quero que você vá diminuindo até chegar no mínimo de 2 máquinas rodando na aplicação. Então, tudo isso a gente consegue configurar tanto pelo portal quanto por script. Cara, Legal? isso eu acho sensacional, cara. Isso é muito da hora. Isso é da hora. Então, vamos lá, pessoal. Terminou de criar aqui, eu vou lá para o recurso. É por isso que eu falei assim, às vezes as pessoas assustam com o preço lá de pegar uma máquina que começa em 200 e poucos reais por mês, mas assim, não é uma simples hospedagem, tá? Tem uma série de gerenciamento e facilidade por trás que cara, depois que você começa a usar, você vai ver que sua vida vai mudar completamente. Então vamos lá, pessoal. Terminou de criar aqui, tá? Então eu tenho uma URL pública aqui. Se eu for lá acessar, ele vai ter um templatezinho padrão lá da app service. Não fiz deploy nenhum, não tenho nada aqui. Então eu posso fazer esse deploy por FTP, eu posso ter um Git local que eu consigo fazer um push direto para o Azure, mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer é isso aqui. Então, a gente tem um Deployment Center, tá? Esse cara está em preview ainda, mas está funcionando legal. Então eu tenho lá VSTS, GitHub, posso entregar com Bitbucket, posso ter um Git local, posso ter o OneDrive, posso ter Dropbox. São várias maneiras de integrar, tá? Eu vou pegar aqui o GitHub. Aí o que eu vou fazer? Eu posso usar tanto o VSTS como Continuous Deployment, com Continuous Delivery, tá? Como o Service, ele tem o que ele chama de Kudu Services aqui, que é uma engine de deploy própria da app Service, tá? Que funciona muito bem para Node, para .NET, para Ruby também. Então eu vou pegar ele aqui. Então eu vou vir aqui e vou falar assim, olha, eu quero que você pega no meu usuário, ele já está associado, tá? Se você for fazer isso pela primeira vez, ele vai abrir uma modalzinha para você poder logar com sua conta do GitHub. No caso, meu usuário já está autorizado. Eu vou pegar aqui o repositório novo que eu criei. Vou criar a branch master. Continuei. E associei. Cara, o mais legal é o seguinte, ele fez uma associação agora com o meu GitHub, com o repositório que eu criei. Ele vai identificar que esse repositório é de .NET Core, então ele vai criar um script de deployment baseado em .NET Core. Se fosse Node, se fosse uma API em Node, por exemplo, ele ia identificar que era Node, ia gerar um script que vai fazer o npm restore para mim, vai rodar alguns comandos básicos de padrões do npm, e ia deixar a aplicação disponível para mim, tá? Então aqui eu consigo... Deixa eu só dar um refresh aqui.
Então aqui ele está fazendo o deployment, está fazendo associação, fazendo o primeiro deployment. Olha lá, já fez. Então se eu vier aqui e... eu fechei. Então deixa eu só pegar o URL aqui de novo. Deixa eu abrir. Cara, então lá, a API que eu desenvolvi local está na nuvem. Agora, o mais legal de tudo é que como eu associei meu GitHub com a meu app service, então isso aqui para desenvolvedor, isso aqui, cara, isso aqui é uma coisa linda. O que, que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui meu VS Code. Não é esse. É esse aqui. Então, no meu dia a dia lá, eu vou fazer uma edição. Eu vou fazer a mesma edição aqui. Deixa eu pegar o layout. V Brown Bag Brasil. Vou testar meu código local. Isso aqui é só simulando o dia a dia de desenvolvimento mesmo. Então lá, alterei, testei, validei minhas alterações. Legal. Git status, git commit, layout changes, git push origin master. Fiz o commit. Tá aqui, layout changes. Aí, o que que acontece? Lá no nosso Deployment Center, como está associado no meu GitHub, qualquer alteração que eu faço, ele já vai ter a trigger com o GitHub, então ele vai rodar o deployment atual para mim e eu consigo ter um auto deploy já como feature da app service. Eu não preciso pagar nada mais, não preciso fazer nada mais por isso. Fiz uma associação da app service com o meu GitHub, ou meu Bitbucket, ou VSTS, e qualquer alteração que eu fizer, e fizer um push para o meu repositório, minhas alterações estão ao vivo, lá automaticamente. Inclusive, como a gente tem um controle aqui das alterações, por algum motivo, eu alterei meu código, alterei meu projeto, fiz o commit, fiz o push, mas algum teste passou despercebido, eu não peguei alguma alteração, algum cenário, preciso reverter isso para meus clientes voltarem a ter estabilidade no projeto e eu poder ter calma para poder averiguar o que aconteceu de errado. Eu consigo vir aqui na lista. Deixa eu só pegar aqui no Deployment Options. A telinha do preview ali não está 100% ainda, mas eu consigo voltar aqui na minha lista. Então essa aqui é a que está ativa, essa aqui é a anterior. Eu consigo selecionar ela e fazer um redeploy. Então, o redeploy já aconteceu. Então, ele está me falando assim, olha, o que está ativo agora é o anterior. E se eu for lá e atualizar, eu consigo fazer uma espécie de rollback e voltar uma versão do meu software, caso alguma versão foi para produção desapercebido, né? Extremamente rápido e simples também, né? Cara, Muito legal, cara. E assim,
tudo que eu estou mostrando para vocês pelo portal, tudo aqui no Azure é centralizado numa API. Então, tudo tem uma API pública. Então, o Azure tem CLI, tá? Ele tem a CLI, que é até preferível do que PowerShell. Então, você consegue criar scripts para poder fazer tudo que eu estou fazendo pelo portal. Você consegue automatizar via script ou via tasks, enfim, o que for mais confortável para você. Rafael, se você me permitir. Opa, claro. 2018. Você comentou que você está há 10 anos mexendo com programação, né? Uhum. Fala um pouquinho pra gente, como que era a sua vida de 5 anos atrás? Shadow IT, você tinha máquina, não tinha? Tinha script? Fala um pouquinho desses, óbvio, não quero interromper sua linha de raciocínio, mas dá esse feedback pra gente. O que melhorou a sua vida com essas automações de cloud? É legal dar esse feedback pra gente quando você puder, tá? Cara, não, a pergunta é super pertinente, assim. Cara, eu lembro que quando eu comecei era extremamente difícil você fazer uma aplicação. Assim, cara, já era muito difícil você conseguir um freelancer se você não tinha facilidade ou se você não era uma empresa de consultoria e tudo mais. Com muito custo você conseguia um freelancer aqui e outro ali. Aí, às vezes, você desenvolvia tudo local na sua máquina. Cara, era super difícil você ter que criar um pacote de publicação, aí zipa, aí sobe via FTP para o servidor. Aí você nunca sabe qual que é a versão que está rodando lá na locadora que você pegou. Aí começa a pipocar erro em produção que você não sabe o que está acontecendo lá. Aí funciona na sua máquina. Aquela famosa frase do desenvolvedor que funciona na minha máquina. Não sei por que não está funcionando em produção. Vê com o pessoal de infra lá que a culpa é da infra. A infra Essa é clássica, hein? A infra não configurou direito. Assim, então, essas facilidades, cara, assim, vocês viram que, cara, em menos de 5, 10 minutos aqui, eu criei uma API, coloquei ela no ar e tá pública. Assim, eu consigo disponibilizar um serviço. Eu poderia estar usando a camada gratuita do Azure. Então, assim, antigamente eu acho que era extremamente custoso. Eu lembro que meu notebook atual, ele é um Avel, eu comprei ele, acho que vai fazer uns 5 anos mais ou menos. Eu lembro que quando eu comprei ele, cara, assim, eu peguei e juntei a grana que eu podia juntar, aí comprei um i7 com 32 GB de memória, só para eu poder criar máquina virtual à torta e à direita, assim, para eu poder conseguir usar a máquina virtual, isolar e fazer simulações. Aí, pouco tempo depois, eu descobri a App Services, que aí é você poder usar, você tem toda uma parte, você tem toda uma plataforma gerenciada para você e você simplesmente fala assim, cara, aqui está meu código, roda para mim. Aí, pegando a sua pergunta, e até era o próximo exemplo que eu ia dar, deixa eu só voltar aqui para a versão atual do código, rapidinho. Aí, beleza, assim, consegui aí, construir a API para o meu cliente, peguei lá um servidor na web lá, que você consegue usar compartilhado, fiz o deploy da aplicação. Está lá rodando. Por algum motivo, muito bom, minha aplicação está funcionando legal, caiu no gosto popular, tô tendo, cara, pico de acesso. Tá 2 cores, não tá aguentando. Escalar isso é extremamente custoso. Aí qual que é o problema que eu estava falando lá no começo, de infra? Não é um problema de infra, tá, pessoal? É quando você usa IaaS, tá? E se você não tiver scripts e tudo mais, o pessoal de infra aí não fiquem bravo comigo, tá? Só que como desenvolvedor eu não gosto muito de ter que ficar controlando máquina. Mas vamos supor o seguinte, eu estou tendo um pico de acesso na minha aplicação, tá? Então estou vindo aqui, a galera está usando, está batendo lá 10 mil acessos simultâneos. Só que isso é um pico esporádico, tá? Então se a gente for falar lá de 5, 10 anos atrás, eu teria que ir lá, subir outra máquina, configurar a máquina inteira, teria que pagar um load balancer que ia ser extremamente caro para mim, ter um load balancer configurado, e isso é extremamente custoso e demorado, tá? Então hoje, com as facilidades, eu posso fazer o seguinte, tá? Em nuvem, tá? Em qualquer provedor, a gente tem 2 conceitos. A gente tem o scale up, que é escalar para cima, né? Escalamento vertical,
que seria eu aumentar o tamanho das máquinas. Tanto eu posso ter o scale out, que é o escalonamento horizontal. Então, a qualquer momento, como eu estava falando para vocês mais cedo, eu posso vir aqui e falar o seguinte: uma máquina só não está dando conta, estou tendo um pico, eu quero ter 4 máquinas rodando minha aplicação. Aí, em menos de 1 minuto, ele vai criar cópias da minha máquina com cópias do meu código. O app service já tem um load balancer padrão dele, tá? Então, esse endereço aqui do vbrombergbr.azurewebsites.net, ele é um já VIP, está... então. Oi? Ele já é um VIP, então. Ele já tem um load balancer aqui, tá? Então, quando eu escalar aqui, tá demorando mais do que... É ao vivo, né, pessoal? Não tem jeito. Essa é a parte mais legal. É eu fazer ao vivo. Assim, geralmente é bem rápido. No outro dia, quando eu estava fazendo a apresentação, o Valdeci chegou assim, ó, faz aí ao vivo, deleta o negócio aí e faz a recuperação ao vivo. Cara, a parte mais legal é essa que a gente quer ver. Não, mas é sério. Tá demorando mais do que o normal, mas geralmente é bem rápido. Então, assim, eu vim pelo portal, olha lá. Cara, foi menos de 1 minuto, assim, vamos falar, sei lá, 2 minutos no máximo. Cara, eu tenho 4 cópias da minha máquina rodando, da minha aplicação, dentro de um load balance, sem mudar absolutamente nada. Tá lá, tá rodando. Tá? Se a gente for ver, cada requisição tá caindo num servidor. Aí, como eu estava explicando para vocês, eu posso ainda fazer mais. Eu posso criar aqui auto scale. Então, eu posso falar o seguinte, olha, eu posso basear sempre numa quantidade específica de máquina, ou quero baseado em métricas, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu quero falar o seguinte. Toda vez que a média do uso de CPU for maior que 70% nos últimos 10 minutos, eu quero que você aumente a quantidade de máquinas em 1. Ou posso, porcentagem e tudo mais. Eu posso vir aqui e falar, olha, eu quero que você aumente em 1. Toda vez que a média da CPU estiver em 30%, eu quero que você diminua em 1. E eu quero que sempre existam, no mínimo, 2 versões, 2 cópias do meu sistema rodando, tá? No máximo de 10, tá? E o padrão sempre vai ser 2. Então, eu consigo criar mecanismos que vão agir sobre essas demandas, sobre essas cargas esporádicas que eu possa ter. Aí eu tenho todo o histórico aqui de quando rodou, de por que rodou, qual foi a trigger que acionou, que aí a gente consegue fazer medições e análise, né, se as regras estão eficientes, se em vez de ficar sempre escalando a quantidade de máquinas, se não seria melhor eu pegar uma máquina maior, aí vira uma série de estudos, mas eu consigo deixar isso aqui totalmente configurável pelo portal para mim, tranquilamente, sem esforço nenhum. Tá? Vou só descartar aqui, vou voltar. Aí uma outra coisa bem legal, voltando nessa questão de facilidades, deixa eu voltar aqui para 2 máquinas. Deixar aqui só 4 foi um pouquinho exagerado, vamos deixar em 2. Uma outra questão que era super difícil da gente testar, eu não vou falar nem há 10 anos, assim, sei lá, 5 anos atrás, é você testar versões novas da sua aplicação, da sua API, do seu site, antes de subir para a produção. Se você permitir, essa parte é legal, mas eu tinha uma parte que eu queria ver se você consegue dar uma ajuda, que eu sempre tive vontade e curiosidade de saber, tá? Ok. Para você testar esse auto-scaling, né, ou ver se está funcionando, se ele vai crescer ou não, você tem que ter algum gerador de demanda, de tráfego. Você tem alguma dica? Toda hora que eu tenho que procurar um aqui, não é uma coisa, tipo assim, eu estou fazendo exatamente, estou montando uma arquitetura aqui
numa cloud, tem um load balance, tem 2 web lá com a Apache, agora eu quero fazer algum gerador de demanda para testar a carga e ver o autoscaling crescendo. Você tem alguma dica para dar para gente? Cara, tenho. Eu não sei quantos de vocês conhecem o VSTS, né, que é o Visual Studio Online Services, que agora virou a Azure DevOps, tá? Lá ele tem Azure DevOps. Ele tem um configurador de testes de stress test. Então você consegue configurar um stress test. Ele vai. Só ver se eu Mas acho. eu posso apontar a minha URL que não foi criada na Azure? Exatamente. Não. Isso aqui é independente de se você está usando a endpoint no Azure ou não. Você consegue usar Legal. o stress test dele e ele vai te gerar todo o gráfico lá de quantas requisições ele conseguiu fazer. Você consegue configurar quantos usuários por minuto você quer, qual a página, qual o workflow. É muito bacana. Eu uso, cara, gosto muito. Agora, tem um cara, eu vou ter que pesquisar aqui. Stress Test. Web Stress Test. Tem uma ferramenta gratuita que, se eu não me engano, ela é feita em Java. Deixa eu ver se eu não lembro o nome dela de cabeça. Mas, cara, ela é muito, muito, muito legal. Se eu não conseguir achar ela aqui agora, eu prometo que eu vou pesquisar com calma e vou mostrar. Legal, aí você manda pra gente o link e a gente posta lá junto Mando no... sim, cara. Tem uma, deixa eu só achar aqui. Não esquenta, deixa. Aí voltando naquele assunto, Load não esquenta a cabeça não. Não, Você estava falando de deixa eu só ver controle de aqui. versão, né? Cara, eu prometo, me cobra. Eu vou olhar com calma depois e vou mandar um link. Mas tem uma ferramenta gratuita que, inclusive, você consegue configurar os test cases que você quer na sua máquina e importar ele no Azure DevOps depois. Assim, é bem legal. É só porque, às vezes, para você provisionar a quantidade de máquinas que você quer para fazer a requisição é um pouquinho mais complicada. Mas eu vou mostrar para você. Eu mando o link, sim. Eu até uso ela em alguns clientes. Só me fugiu o nome mesmo. Mas, voltando ao raciocínio. Então, a gente está aqui com a nossa aplicação em produção. Tá legal, mas uma coisa que cara, é muito comum, super do dia de desenvolvedor e empresas desde pequeno porte a grande porte, é você ter o que a gente chama de servidor de staging, uma área de staging ou de teste, para você testar uma versão nova da tua aplicação antes dela ir para produção. Tá? E antigamente a gente teria que provisionar um ambiente inteiro do zero, que seria uma cópia do ambiente de produção, para a gente poder conseguir testar e fazer toda essa rotina de teste antes de chegar em produção. Tá? Então, do Aquila App Service, a gente tem uma maneira muito legal de fazer isso, que a gente chama aqui de deployment slots. Então, eu consigo ter cópias da minha aplicação, tá? Cópias da minha configuração rodando em ambientes isolados, tá? Dentro da mesma máquina. Então, sem pagar nada a mais por isso, eu posso vir aqui e criar um ambiente de teste. Tá? Não vou clonar nada, porque o de produção não tem nenhuma configuração personalizada. Mas eu posso vir aqui, criar um ambiente de teste. Aí o que é legal? Esse cara vai seguir um padrão de URL, que é o nome, tá, do meu app service, então vai ser v brownbag br, traço o nome do slot, então eu posso ter teste, QA, develop, o nome que eu quiser. E esse cara vai ser uma cópia que roda no mesmo aplicativo, no mesmo servidor, só que ele é isolado. Então eu consigo fazer testes completamente isolados aqui, sem nenhuma dificuldade. Então, só para a gente exemplificar o legal da feature é isso daqui. Eu vou criar uma branch nova, tá? Git checkout -b. Vou chamar essa branch de teste, tá? Vou fazer aqui Vou só mudar o título.
fazer uma modificaçãozinha a mais aqui. Deixa eu pegar aqui, index.html. Na verdade, deixa aqui no layout mesmo. Vou colocar aqui no footer @datetime.now. Deixa eu ver se eu ainda sei programar .NET sem Visual Studio. Então, só para exemplificar aqui, assim, como se eu estivesse trabalhando numa feature nova da minha aplicação. Vou testar local aqui. Legal. Tem uma data aqui embaixo. Então, a gente tem aqui na versão de produção é outro título, não tem data. Aqui agora eu tenho, mudei o título e coloquei uma data no footer. Então, git commit -am new layout. Git push origin test. Rafael, qual que é o futuro disso? Alguma automação de CI, CD, alguma coisa de Jenkins? Qual que é o futuro desse desenvolvimento para facilitar a sua vida no futuro? Cara, eu costumo evoluir ou para... Depende do projeto, assim, aí cada cliente ou cada projeto exige uma análise, mas a maioria das vezes ou Jenkins ou VSTS, eu não sei o que é mais... o que é mais amigável para quem está assistindo, assim, qualquer ferramenta que você usa, o próprio CircleCI, se você conhece, se você gosta, também funciona. Eu tenho até um workshop gratuito sobre CircleCI, integrando com Azure, enfim. Posso até deixar o link para vocês depois. Como o Microsoft comprou o GitHub, o GitHub agora tem a parte de CI e CD do Azure DevOps nativa. Então, você consegue usar a parte de CI e CD do Azure gratuitamente no GitHub. Então, você acaba evoluindo para esse sentido, mas para você facilitar. Mas assim, eu sou um desenvolvedor, estou começando agora. Cara, você pode usar direto na app service sem problema nenhum. Se você vai trabalhar em equipe, aí você vai gerenciar mais branches, tem que gerenciar pull request, fazer um controle um pouquinho mais complexo, aí não, aí eu recomendo que você realmente use uma ferramenta de CI e CD. Aí pode ser Jenkins, VSTS, CircleCI, qualquer coisa que você conheça e se sinta confortável. Beleza? Beleza, Então, show de bola. eu mostrei lá, a gente tem a app principal, tá amarrada na Branch Master. Eu vou fazer aqui a mesma configuração no meu slot de teste. Tá? Então, eu vou pegar aqui GitHub. Vou pegar o projeto, vBrownBag BR. Vou pegar minha branch nova, que é teste. Não tem nenhum teste de performance. Vou associar aqui. Ele vai fazer o mesmo processo lá, ele vai pegar o último commit, vai... demorar alguns minutinhos. Vamos lá, vamos lá. Pegando o gancho na sua pergunta sobre para onde que vai evoluir, assim, eu como desenvolvedor, arquiteto, consultor, sei lá, o nome que as pessoas gostam de dar, eu gosto de falar que eu sou um desenvolvedor, né? Não gosto de usar nenhum título assim, mas a galera fica na vibe muito de Docker, de Kubernetes, de usar, sabe, as últimas ferramentas do mercado. E, cara, usem, estudem, é legal, mas quando você vai para empresas e aplicações, às vezes você tem que pesar um pouquinho sobre o time, né? Às vezes o time não tem conhecimento de Docker, de Kubernetes, e fica complicado você chegar e colocar uma tecnologia dessa. Então, eu gosto muito do App Service porque ele é muito fácil de
do pessoal que não tem contato com nuvem ainda, ter um primeiro contato, aprender os conceitos, você consegue rodar Docker, cara, você consegue subir um Docker Compose aqui com 3, 4 containers, que eu vou mostrar mais no final, e colocar a tua aplicação rodando com todas essas features que eu estou mostrando para vocês. Então, às vezes, você não precisa de ter um Kubernetes rodando para ter a tua aplicação com microserviços e toda a tua arquitetura rodando. Então, às vezes, a gente consegue, de maneira simples, facilitar a adoção de nuvem. Então, só voltando aqui, ele terminou lá. Então, essa aqui seria minha URL principal, tá? Vocês vão ver aqui que eu atualizei, não tem nenhuma modificação. E essa aqui é a URL secundária do slot que eu criei. Então, eu consigo ter, assim que atualizar, olha lá. Meu título mudou e a gente tem a data aqui embaixo. Então, eu posso ter versões diferentes da minha aplicação rodando no mesmo servidor de forma isolada, tá? Então, vai ter um pool separado, vai ter todo um isolamento, ele só vai compartilhar os recursos da máquina, mas eu consigo ter múltiplas versões do meu código rodando sem pagar nada mais. Então, tá tudo E para a gente terminar aqui, só imagina que você criou esses dois ambientes, né? O de teste e a sua página nova. Se eu quiser fazer o swap, ó, aquele teste está legal, aqui, ó. de autorização, agora eu quero mandar aquele para produção. É fácil fazer isso? Cara, vim aqui no overview, tá na página principal. Lembrando, pessoal, tudo que eu estou fazendo aqui, a gente pode fazer via script de automação, tá? Então, vou vir aqui, quero trocar. Então, teste vai virar produção. Ok. Tem um botãozinho pronto para tudo, né, cara? Essa Cara, console tem. aí é sensacional, hein? E, cara, não só isso, né? Só você falou em console, eu consigo usar a linha de comando direto pelo browser. Então, quando Pô, tá que da fazendo, hora isso, hein? você pode abrir um bash aqui e começar a rodar comando na sua conta aqui, rodar teus scripts. Inclusive, se você tiver script salvo na sua história de account, né, que é uma conta de armazenamento, Aham. o equivalente ao S3 AWS, tudo mais, você consegue linkar e executar esses scripts daqui de dentro. Cara, é muito maneiro. Olha, ele terminou aqui. Então, olha, o que era produção antes, que não tinha o título e não tinha a data, agora tem o título, tem a data, e onde que é o teste que tinha, ele está com o código que era produção, então ele fez só o swap, né, ou trocou os IPs internos, aí agora eu tenho aqui, subir minha versão nova para produção. Se por algum motivo chegou em produção, detectamos um problema, eu posso vir aqui e destrocar a hora que eu quiser. Eu sei que a gente está sem tempo, mas eu consigo ter mais Cara, que não, uma o tempo que versão. define é vocês, tá? Não, legal. Assim, esse aqui é swap, mas eu posso ter assim, eu quero ter 3 versões do swap, tipo teste 1, teste 2, teste 3. Eu consigo aumentar um nível mais de swap ou não? Assim, o swap ele sempre vai ser origem e destino. Mas Tá. você pode ter quantas cópias, aí depende do service plan. Posso ter teste 1, teste 2, teste 3, e aí eu vou fazendo swap para. Eu posso escolher para qual eu vou fazer swap ou não? Pode, à vontade. Eu vi ali na telinha que você pode, né? Pode, à vontade. Eu tenho aqui deployment slots. Na verdade, deixa eu voltar aqui para o principal. Então, eu tenho um teste. Eu posso vir aqui e criar um novo. Eu posso criar aqui teste 2. Posso basear minhas configurações nele. Vamos só criar aqui. Ela já criou. Aí se eu vier aqui, eu tenho o teste. Vim aqui, colocar aqui teste 2. Ele, como a gente não fez nenhum deploy ainda, ele vai abrir a página padrão. Mas eu posso vir aqui e a gente consegue brincar. Posso fazer um swap daqui. Então, o production é sempre o primário, né? Aquele que é criado por padrão. Não, aí eu perfeito, posso perfeito. trocar. Excelente. Você consegue fazer isso? Excelente. Tá. Perfeito. Só mais uma coisa que eu quero muito salientar para vocês. Deixa eu pegar a URL padrão, tá? Eu posso vir tanto pelo portal. Cara, eu não vou conseguir discorrer
muita coisa aqui, mas a gente pode ter domínio customizado, certificado SSL. Quem não conhece, quem já conhece, né, pode usar. Quem não conhece, vale muito a pena usar o Let's Encrypt, tá? Existe uma extensão para o PP Service que você instala, que ele vai gerar um certificado HTTPS para o seu domínio e renovar automaticamente para você, tá? A gente tem o WebJobs. Cara, só isso aqui também valeria uma outra aula para vocês, um outro webinário desses, mas Então basicamente fica aqui o convite, a gente vai ver o schedule, você volta aqui para falar mais. Cara, é só Não chamar. temos limitação, você pode voltar quantas vezes quiser, cara. Os WebJobs, de uma maneira bem geral, ele vai usar a mesma infraestrutura da sua máquina que você está rodando, então o mesmo hardware que você tem, você consegue configurar aqueles jobs de background que a gente precisa, os nossos cron jobs para quem trabalha com Linux, ou tarefas de background para quem é do Windows. Então eu posso ter isso de forma contínua, tá? Eu posso executar ela 24/7, ou eu posso ter ela baseado numa scheduler. Então eu posso definir uma cron expression aqui uma vez por semana, uma vez por dia, a cada 5 minutos. Eu posso executar um script bash, um script PowerShell, um exe, qualquer coisa eu posso configurar aqui, não paga nada a mais por isso. Então, para quem está começando com nuvem, sim, é uma das coisas básicas, né? A gente vai usar uma queue para mandar mensagem, vai ter um WebJob que vai ler essa queue e fazer processamento em background para a gente. Aqui nos Advanced Tools, a gente clicar aqui no Go, você precisa estar logado, né? Você precisa estar autenticado no portal. Você consegue ter acesso a todo o ambiente da máquina, tá? Então a gente tem aqui questões de variáveis de ambiente. Eu posso vir aqui abrir, como no meu caso essa é uma máquina Windows, ele vai me dar um CMD ou um PowerShell. Se fosse uma máquina Linux, ele ia iniciar um bash para mim, tá? Então, cara, eu posso vir tanto aqui navegar nos arquivos da minha aplicação, se quiser fazer uma edição direta ou quiser baixar algum arquivo de log que eu precise, tá? Consigo ver o Process Explorer, então consigo pegar os processos da minha máquina, posso gerar um dump de memória para mim poder fazer análise e rodar debugs locais, né? Então, consigo ver daqui direto também. Cara, aí aqui já tem uma série de coisas, tá? A gente consegue fazer. Eu não vou me externar muito. Só para a gente finalizar, se vocês me permitem, eu vou fazer um último exemplo. Manda bala aí, cara. Eu falei até agora, então eu usei aqui o Windows para poder fazer as demonstrações e tudo mais. Aí o pessoal que está assistindo talvez pode falar, poxa, mas Rafael falou só de Windows, .NET Core, eu trabalho com Linux, pô, será que isso é para mim? Só para a gente finalizar e não ficar com aquele negócio de que só roda Microsoft, só roda .NET. Vou criar um web app novo. Então aqui, Brown Bag Linux. Aqui. Então vou usar o mesmo resource group, só para me facilitar depois. Vou criar a máquina Linux baseado numa imagem doc, pode ser minha ou pode ser coisa. Vou usar um service plan novo aqui. Então eu posso vir aqui e configurar container, tá? Como é que funciona? Container simples, posso usar um Docker Compose, tá? Aí aqui ele tem até alguns exemplos. Tem um aqui, ele já tem um WordPress, então ele vai subir lá um container com WordPress, com MySQL, fazer, cara, com Redis junto, tá? Eu posso usar, se eu tenho Kubernetes, eu posso usar o Kubernetes com o app service também, cara, que é muito bacana, tá? Eu sou um cara mais humilde, eu vou criar um exemplo simples, tá? Ele tem o padrão, o próprio Azure tem um registro dele, então eu posso ter meu registro privado aqui dentro, eu posso ter um registro privado externo, ou posso usar Docker Hub, tá? Vou usar um Docker Hub público, vou usar, cara, o Ghost, que é um blogzinho que eu curto bastante. Vou criar aqui. Então, assim,
Tudo isso que eu mostrei para vocês do começo da apresentação até agora está disponível tanto para Windows ou Linux. Então, cara, se eu tenho minha API, ela roda num container Docker, eu venho aqui, aponto a imagem, consigo ter slot, aí eu posso usar tags diferentes para cada slot, em vez de usar uma branch separada no GitHub, né? Eu posso ter uma tag para cada slot da minha imagem do Docker. Consigo ter escalonamento automático, vertical, horizontal. Cara, tudo que eu mostrei para vocês está disponível tanto para Windows quanto Linux. Então, criei aqui. Vai seguir o mesmo padrão de nomenclatura. Então, se a gente acessar lá, eu vou ter meu blog. Primeiro acesso agora, ele vai baixar a imagem, subir a imagem, rodar ela lá na máquina. Pode ser que demore um pouquinho. Mas assim que ele terminar, a gente vai ter um blog rodando. Cara, é isso daí. Desculpa se ficou corrido. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade aqui. Só enquanto sobe aqui, eu quero deixar alguns avisos para vocês, tá? Meu blog está aqui. Estou sempre falando sobre nuvem, desenvolvimento, compartilhando um pouco sobre o dia a dia. Eu tenho um curso de Azure e um curso de DevOps, tá? Todos eles são introdutórios, é um curso de Azure. Eu vou dar um overview geral de Azure para desenvolvedores. Esse curso ele é focado em desenvolvedores. Eu tenho um curso de DevOps com VSTS também, é introdutório. Eu vou explicar uma série de teorias sobre testes de integração, deployment, continuous integration, continuous deployment, enfim, é bem legal. Se vocês tiverem interesse, esses cursos geralmente eles são turmas ao vivo, eu não tenho previsão de abrir, mas vocês podem ter acesso às gravações da turma anterior. Se vocês tiverem interesse, entrem em contato comigo, me mandem um e-mail. Se vocês forem me procurar em redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, qualquer lugar, é só procurar @rsantosdev. E, para quem gosta de evento, no dia 20 de outubro, dia 20 do mês que vem, daqui menos de um mês, a gente vai ter a primeira Azure Conference lá na Microsoft, lá em São Paulo. Ele é dividido em trilhas, tá? Então vai ter uma trilha só de desenvolvimento, uma trilha só de infra e uma trilha só de data e a inteligência artificial. Aí fica a critério de ver qual que você gosta mais. O preço é bem acessível, tá? Não sei quanto ao certo que tá, mas eu vou estar palestrando sobre containers e app service. Aí eu vou falar um pouco, eu vou falar basicamente sobre o que a gente falou aqui hoje, mas bem focado na parte de containers e orquestração. Tá? Mas tem uma série de gente muito boa para poder falar lá. Vale a pena. E é isso daí, pessoal. Criou, tá lá. Nosso blog está no ar. Então, a gente consegue rodar Windows, Linux, .NET, Node, Ruby, Python, qualquer coisa, com todos esses recursos que eu mostrei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Show de bola, cara. Show de bola. E é isso daí, pessoal. Muito, muito obrigado. Fechou, Rafael. Obrigado você, cara, por estar compartilhando tanta coisa aí. Eu vi que cada vez que você falava, você queria falar mais sobre aquele assunto, que tem muita coisa para falar. Com certeza, cara, você vai poder voltar e falar mais aí quantas vezes você quiser. As portas estão abertas. A hora que você tiver disponibilidade, tiver um tempo aí, conversa conosco que a gente agenda de novo. O assunto é extremamente interessante, cara. Curti pra caramba. Inclusive, eu acredito que eu vou acabar estudando um pouco esse tipo de coisa que eu achei interessantíssimo. E com relação às tuas redes sociais, o teu blog, se você puder me passar esses links depois, eu posso colocar naquela descrição do vídeo, que aí fica mais fácil para o pessoal talvez buscar mais informações lá no teu blog, ou trocar alguma ideia com você direto lá. Não, show de bola. Mando sim, cara. Mando sim. Fechadíssimo. Fechou, pessoal. Então tivemos aí a participação do Rafael Santos, falando sobre Azure App Service, né, rodando as suas aplicações na nuvem de forma simples e descomplicada. E para quem não conseguiu ver esse vídeo ao vivo, né, em breve esse vídeo vai estar disponível no YouTube e você vai ver como de fato é simples e descomplicado você rodar suas aplicações na nuvem. Show de bola.
Apenas reforçando, pessoal, estamos no YouTube, no Facebook e no Twitter. Basta digitar /Vibralbag Brasil. Então eu gostaria de agradecer todo mundo que está online aí. Quem não conseguiu ficar online vai poder ver esse vídeo no YouTube depois. E Rafael, mais uma vez, muito obrigado, cara, pela sua disponibilidade. Obrigado a todo mundo que está online aí. Valeu, Tarso, pela parceria de sempre. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima.